Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio na mesa. E vocês estão vendo que vem num formato diferente. É isso mesmo. Nós fizemos alguns episódios, uma temporada do Na Mesa com as Conselheiras em formato de podcast. Foi uma bênção, foi um super sucesso, foi um estouro. E agora ele vem num formato, numa temporada diferente, num formato de vlog, né? Então, esse primeiro vlog vem comigo, na mesa, na prática, né? E vocês vão entender já já como será. Então, aguenta aí. Bom, vocês já viram que esse Na Mesa, na Prática, ele vem como um vlog da vida real. Então vocês estão vendo que o Wagner tá aqui, tem uma gravidíssima lá atrás, que não dá muito para vocês verem, né, que é a Bia, mas ela tá por aí. A casa tá aqui no Movimentos, né, acontecendo. Hoje o Wagner não está na obra, não está em missão, não está no escritório, ele tá ali trabalhando super concentrado, né, num contrato que ele precisa fazer uma entrega. Então vamos lá, e eu aqui, né, a gente se divide na casa e tem que fazer acontecer o trabalho. É assim que funciona, eu acho que na maioria de todas as casas, né, cada um com a sua individualidade e ao mesmo tempo todos se respeitando quanto família. Isso realmente é uma verdadeira família. Bom, hoje é uma terça-feira. O vlog que está sendo gravado é referente a ontem, a segunda. Só que ontem foi bastante corrido, a semana começou aqui super intensa e eu não consegui gravar a introdução. Então vocês vão ver aqui que eu montei uma mesa posta. A gente teve uma reunião. Essa reunião foi uma reunião mais informal, com pessoas mais jovens, mais despojadas, mais alegres, mais animadas. Então, apesar de eu montar ela com muito zelo, com muita delicadeza, com muito amor, com muito carinho, o cardápio, vocês percebem que ele é bem despojado, né? Ele é bem informal, que tem bem a carinha desse pessoal que eu recebi ontem em casa. Então, nós fizemos uma reunião bastante importante, mas ela tinha, né, ela poderia apresentar esse cardápio mais tranquilo. E aí eu consegui fazer o acolhimento dessa mesa com uma mesa também mais alegre, né? Vocês vão ver aí. Então, eu até deixei a mesa montada aqui para vocês verem. Deixa eu desmontar, pegar aqui, ó. Peraí. Então, ó, eu coloquei esse caminho de mesa, tá vendo, ó? Que ele é mais alaranjado, com umas bolinhas. A gente sempre que tem essas bolinhas, a gente dá o nome de poá, né? Então eu comprei um tecido poá alaranjado e eu mesmo costurei. Esse tecido, esse caminho tem há mais ou menos 1 ano e meio. Eu fiz ele para Páscoa do ano passado, né? E eu mesma costurei, né? Esses caminhos de mesa são bem simples, então é só uma costurinha na lateral e depois um marrom, porque era um público misto, não era só de mulheres, tá vendo? Ele é até menor de largura, eu errei, foi um dos primeiros que eu fiz e eu não fiz a largura muito adequada. Ele é muito bom para uma mesa de café, né? Como eu fiz, foi um brunch, que eu já vou explicar o que é. Mas quando você vai usar o prato normal, que é o prato de refeição, ele fica estreito, às vezes o prato nem cabe, ele não é do tamanho do suplá, né? O suplá ele fica bem rente assim, sabe? O suplá, essa base, fica bem rente, mas tá tudo bem, a gente faz com o que pode. Eu sempre falo que é muito legal quando você conhece as etiquetas, é muito legal quando você conhece as regras e a norma, fica uma mesa extremamente elegante, mas a mesa posta, ela mais vale um carinho, um mimo, né, em forma, a mesa posta é a sua acolhida em forma de mesa, né? Então ali todo mundo que chega já se sente importante, já se sente bem recebido, independente do cardápio, né? Então vocês viram, vão ver que eu fiz um cardápio bem simples, mas numa mesa bem acolhedora. Então as cores que eu escolhi já foi uma cor para deixar bem alegre,
né? Então eu escolhi 2 cores. E aí eu trouxe uns suplás mais florais, também bem contentes, bem alegres. Mas assim, eu tenho vários joguinhos, mas eu dou uma boa mesclada. Eu nunca é difícil fazer uma mesa muito séria com o mesmo jogo. Aí eu coloquei as flores que eu tinha aqui, né? E assim eu fui montando a minha mesa. Ontem eu fiz algo bem diferente e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou filmar pra vocês como foi essa composição que eu nunca tinha feito antes, né? Eu faço poucos brunches. Brunch é uma refeição como se fosse um café da tarde, pode ser feito também um café da manhã, que ele é um pouquinho mais pesado. Então ele não é nem tão pesado quanto um almoço ou uma janta, ele não é uma refeição completa como um almoço e uma janta, mas também não é tão leve quanto um café. Então ele é um intermediário ali, né? Por quê? Porque a reunião que a gente fez foi mais pro final da tarde, onde já tinha passado o horário do café, mas também não era tão tarde para chegar o horário da janta. Então, como já tinha passado o horário do café, já estava com uma fominha a mais. Mas também não era uma janta que dava para fazer uma refeição tão completa, sabe? 5 e meia da tarde não é bem um horário que dá pra gente jantar, né? Parece um pouco cedo, parece que a janta precisa estar mais à noite pra gente conseguir comer essa comida mais pesada. Então ele é esse intermediário, tá bom? Vou mostrar como eu fiz a composição pra vocês, que foi bem diferente e eu, assim, gostei. Talvez não faça muito parte das regras, das normas, das etiquetas, mas ficou bem bonito e eu gostei bastante. Aí depois vocês deixam aí nos comentários pra falar se vocês concordam, se vocês não concordam, se fugiu muito da etiqueta, se ficou bonito, se vocês também fariam, se foi uma ideia e uma sugestão bacana. Quero saber a opinião de vocês e o que vocês sugerem numa próxima mesa dessa forma, tá? Ó, então seguimos aqui. Essa foi a composição, eu fiz uma mesa de 10 lugares ontem, tá? E eu fiz o quê? Eu fiz um hot dog, foi uma tarde, um brunch com hot dog. Então depois eu vou mostrar pra vocês, né? Eu coloquei no balcão auxiliar toda a composição, né? Os ingredientes, e eles fizeram a montagem da forma que eles quiseram. Então eles levantavam, montavam o hot dog e vinha aqui. E aí eu coloquei a composição dessa forma. Como era um público que eu sabia que era mais jovem, nem todos tomam café, né? Mas eu fiz, porque era misto, na verdade. Apesar de serem alguns jovens, tinha alguns que tomavam café. Então eu fiz café e fiz suco, porque o dia estava quente. Então eu coloquei essa taça azul e eu dividi. Eu fiz um sim e um não. Uns na taça azul e outros na taça branca. Então eu fiz misto, né? Então ficou desta forma. E aí eu coloquei a xícara aqui ao lado, em vez de colocar em cima, né, ou fazer ao contrário. Como era um brunch e precisava, né, do café, em vez de eu deixar no balcão de apoio o café e as xícaras, eu trouxe e já deixei na composição aqui ao lado. E aí eu coloquei um prato para as pessoas apoiarem o lanche e o garfo e faca se fosse necessário. Na verdade, eles deram um pouquinho de risada de mim, que tinha o garfo e a faca. Mas, gente, na hora de montar um lanche, o pessoal deu uma abusada, assim, né, nos recheios e virou uma confusão. A Beatriz tá dando risada ali, mas foi o que aconteceu. Eles colocaram muito purê, muito ketchup, aí caiu, teve uns que não conseguiu depois remontar o lanche e aí teve que apoiar com o garfo para terminar de comer o purê com molho e aí comer o pão separado. Mas tá tudo bem, porque aquilo que eu te falei, né? A gente tem que comer de forma à vontade, da forma que gosta. E aí o lanche foi desmontando, eles comeram o que deu para comer com as mãos e o que sobrou eles comeram com garfo e faca e todo mundo saiu satisfeito, demos muita risada e isso é o que importa. E aí eu coloquei aqui, então, quem quis tomar café, teve gente que tomou suco. Eu, por exemplo, nunca recuso um café. Então eu comi meu lanche, tomei o meu suco e depois eu, Wagner, nós servimos o café. E aí a gente precisou do pires, né, para utilizar, para comer o bolo. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui a câmera. Tá vendo? Só sobrou isso daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é um bolo mousse, não é bem um bolo. Deixa eu ver se foca. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo. Então no meio ele é bem molhadinho. Ele tem a textura de um mousse, de um pudim mesmo,
né? E só em cima que é uma camada assim que parece mais bolo. Ele não é tão doce, né? Eu gostei bastante, aliás, todo mundo gostou bastante, que comeu pra caramba. E quando a gente faz aqui, né? Deixa eu virar aqui pra mim. Quando a gente faz aqui um bolo que vai tomar, não é um bolo de aniversário, de, né, cantar parabéns, em geral a gente não faz com recheio. Às vezes a gente, quando é um público mais infantil, aí a gente... Carol, pega ali pra mim aquela sobremesa. Isso. A gente coloca, ou às vezes quando a gente vai fazer 2 bolos, a gente coloca um recheio, porque às vezes é mais gente, né, mais de 15 pessoas, eu costumo servir 2 bolos. Até 15 pessoas eu faço um só, tá? Mas como às vezes eu recebo muitas vezes mais que 15 pessoas, aí a gente faz 2 bolos e nesse caso a gente faz um recheado e um sem recheio. Mesmo quando eu faço sem recheio, quando eu vou fazer um único bolo, e principalmente quando é para tomar café, eu não coloco cobertura, porque quando você quer tomar chá, café, e o bolo é muito doce, você perde o sabor, né? E aí fica ruim. Então o que a gente faz? A gente faz uma cobertura à parte e serve à parte. Tá vendo aqui, ó? É que já tá quase acabando, a gente fez um pote. E aí a gente serve, né? Nesse caso, dessa vez eu coloquei nessa bomboniere, ela para colocar bombons, balas, mas eu acho ela uma graça e cabia, né, colocar aqui. Então eu coloquei o doce aqui dentro, a Caroline fez, chama-se Bavorisé, que é um nome chique, mas aqui em casa a gente chama de cocada branca, alguma coisa assim, beijinho branco. Não é um beijinho, é mais uma cocada branca mesmo, é uma delícia, mas ela é mais doce. Então uma pessoa se serve se ela achar que deve, ou come sozinho, pode comer sozinho também, é uma delícia. Diz o Wagner que é bom para comer com aqueles canudinhos, sabe? De criança, que você coloca assim, é muito bom também. E aí você pode fazer também uma ganache, você pode fazer um brigadeiro de colher, né? Um pouco até mais mole, para você fazer a cobertura. E você pode fazer quantos recheios você quiser e colocar assim em potinhos. E as pessoas se servem como elas gostam. Tem muita gente que ama chocolate, mas tem muita gente que não gosta. Chocolate é o tipo, né, de amo ou odeio. Então é legal quando você dá a opção. Às vezes você faz um bolo de massa branca e aí você não coloca a cobertura, também é um tipo mega respeito com as pessoas. Elas se sentem bem respeitadas, porque quem não gosta, quem tá de repente evitando chocolates por tratamentos, então você consegue dar essa opção, e eu aqui gosto muito de fazer essa opção. Também gostaria de saber o que vocês acham, né? Se vocês gostam, se vocês costumam fazer, se existem outras formas que vocês apresentam a cobertura, o recheio. Deixa aqui porque eu vou testar e vou trazer aqui para vocês. Nós optamos em fazer um bolo, então, para servir após o hot dog. Quem fez foi a Carolzinha, que é uma super masterchef, extremamente caprichosa. Então, mesmo que a massa seja pronta, ele pede 3 ovos, ela sempre coloca as gemas e depois ela bate as claras em neve. Ela tem esse hábito de fazer isso em todas as receitas dela. Também pedia a margarina, leite, tudo isso vem escrito com riquezas de detalhe lá na embalagem da massa pronta. É uma massa pronta chamada bolo mousse extra macio da Flashman, tá bom? Lembrando que é opcional você bater a clara em neve, tá? Não é necessário. É que a Carol, ela é bastante caprichosa, acha que o bolo vai ficar mais leve, enfim. Vira ali a embalagem? Aí ela já tá despejando. Bom, a gente tá encerrando então aqui, né, esse episódio na mesa, na prática, mas eu queria, antes de concluí-lo, dizer que essas mesas para mim é uma super terapia, é um super carinho, é um super cuidado, um agrado. Ela não é um peso, eu não olho isso, sabe, como uma dificuldade, como uma cruz. Nossa, depois vai ter louça para lavar, nossa, não. Eu olho isso, sabe, na verdade eu até, assim, fico feliz depois de lavar, de cuidar, de ter que passar, de ter que... Pra mim, isso é um tempo de investimento que eu faço.
tanto para mim, né, para eu pensar em outras coisas, que às vezes a gente tem tanta coisa importante, tantos desafios, tantos problemas, tantas coisas para resolver, tantos resultados que as pessoas nos cobram, e esse é um tempo assim de carinho, sabe, comigo, com a minha família, com as pessoas que eu amo, porque quem eu convido para minha casa é porque eu tenho um carinho, porque eu amo, né? E realmente nessa mesa sempre existem curas. Tem curas que a gente não precisa falar, mas toda vez que as pessoas sentam, a mesa é um lugar sagrado, onde a gente não briga, onde mesmo quando a gente quer falar um assunto mais sério, né? Ele é sempre levado de uma forma leve, não com aquele peso. A gente troca ideias, a gente dá muita risada, a gente chora. Daqui a pouco a gente já tá arrumando a solução. Parece que é um lugar mágico assim, né? Então muito abençoado. Então a gente nunca sai da mesa da mesma forma que a gente entrou, né? A mesa é sempre um lugar muito produtivo. Sempre quando a gente levanta da mesa, a gente sai muito melhor do que quando a gente entrou, né? Não, a gente não sai cheio só com a barriga cheia, porque, né, teve uma experiência agradável com a comida, ou às vezes ela nem é. Às vezes a gente faz uma receita e ela não saiu como esperava, e isso faz parte. A gente já sabe que na próxima precisa melhorar, ou não é o paladar do meu público, da minha família. Ok, nem tudo na vida sai como a gente gostaria, e isso não precisa ser um peso, né? Às vezes faz um suco mais doce, um suco mais forte, nem sempre é o paladar de todos é igual, então a gente vai tentando mesclar da forma que pode, e isso também remete, né, a mostrar que o paladar de cada um, mas assim como o paladar, cada um tem o seu jeito, a sua forma, a sua personalidade, e o respeito começa daí, né? Tem gente que gosta de com mais açúcar, tem gente que gosta menos açúcar, tem gente que só come o salgado, tem gente que come só os doces, tem gente que leva um ritmo mais leve, mais fitness, mais saudáveis, outros nem tanto, e aí a gente vai se inspirando um com o outro, vai tentando fazer experiências diferentes com o outro, e no final das contas são esses momentos que a gente leva para a eternidade, né? Que a gente vai levar com a gente o dia que a gente terminar essa peregrinação aqui na Terra. Então é sobre isso. Me diga se isso te inspira, se você já fez, né? Aqui a gente, claro, tenta partilhar um pouquinho das regras, das normas, das etiquetas, mas no final das contas, toda pessoa que monta uma mesa posta, ela vai trazer um pouquinho de dentro dela e um pouquinho do que ela gostaria que a pessoa levasse dela para casa, né? Então, no final das contas, o que conta mesmo é o que está dentro do nosso coração. É como se eu abrisse meu coração, abrisse a minha alma e dissesse: olha, é assim que eu estou hoje, e é assim que eu gostaria de te receber. Então, é bem bacana você começar a promover a experiência, olhar a mesa, olhar a culinária, olhar as pessoas, esses momentos com um olhar diferente, com um ressignificar. Eu acho isso bem bacana, porque muitas vezes, né, a gente vai passando a vida atropeladamente, no piloto automático, e esquece daquele grande projeto de Deus, né, que é amar o próximo. E quando você faz esse gesto, você senta ali nessa mesa, nada mais está acontecendo do que uma grande troca de amor. E o amor é o melhor remédio. Por isso eu sempre vou insistir e sempre vou voltar, né, nessa filosofia que eu tenho, que a mesa, ela é o local de cura, e é justamente a minha missão, porque mulheres curadas curam e curam gerações, tá bom? Então até o próximo episódio, numa nova casa, porque eu vou trazer, dessa vez eu vou até as convidadas, vou até a casa delas. Elas vão montar a mesa, vai dizer como foi que elas montaram a mesa delas, por que elas escolheram essa composição, por que elas escolheram esse cardápio, da mesma forma que eu expliquei para vocês. Eu escolhi esse cardápio porque não era mais final da tarde, mas não era café, mas também não era janta, era um público mais jovem, mais despojado e não sei o que, mais alegre, enfim, era uma reunião informal, onde a gente ia estar misturando família com amigos. Então foi assim que eu fui montando o cenário, e aí chegou nesse resultado, né? Então eu também vou até convidadas, né? Elas vão me levar até a casa delas, até o ambiente delas, até a mesa,
Elas vão montar junto comigo para eu ir perguntando, tirando a dúvida de vocês. Vamos falar sobre o cardápio. A gente vai fazer alguns episódios com receitinhas também, onde a gente vai fazer o vlog das receitinhas. E aí a gente vai contar um pouquinho da história delas na mesa, né, para inspirar as pessoas a voltarem para a mesa, para a família, para o amor em partilha através da mesa, tá bom? Então até o próximo episódio, fico esperando aqui, comentem muito, curte muito, e se vocês gostaram, compartilha muito, que eu vou ficar bastante feliz, e para mim, né, também essa nova temporada continua sendo uma missão dessa grande jornada da mulher, né, uma grande jornada feminina. Um beijo, até o próximo.